Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Concurseiro da NASA. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de raciocínio lógico matemático, onde nós estamos falando sobre as proposições e os conectivos lógicos. Precisamos ter todas essas informações para que a gente possa sair bem das questões de concurso que estão cobrando esse assunto. Então, vamos dar continuidade, mas antes eu gostaria de pedir a você, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like, porque aí você nos ajuda a continuar trabalhando e trazendo conteúdo útil para todos vocês, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vejamos aqui que nós vamos trabalhar esse tema inicial, que é tipos de proposição. Bom, na aula passada eu falei para vocês sobre o que seria uma proposição. Então, a proposição seria uma frase que tem sentido, obviamente, e essa frase eu poderia atribuir a esta frase um juízo de valor. Eu poderia julgá-la em verdadeiro ou falso. Partindo desse princípio, nós podemos considerar frase, né, ou proposição toda aquela que eu possa julgar entre verdadeiro ou falso, não podendo ter um terceiro resultado ou terceiro valor para nós atribuirmos a ela. Dito isto, vamos agora analisar os tipos de proposição. Quais são os principais tipos de proposição e quais são suas características, como estas proposições podem ser representadas. Então veja, a proposição simples é a nossa primeira proposição de estudo, é aquela que não possui nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesmo. Ou seja, nós temos apenas uma única informação na figura de uma proposição. Então, veja que a proposição simples, ela não existe nenhuma outra proposição que a integra, ou seja, que a compõe. Então, veja, a gente tem uma representação, elas podem ser representadas por letras, a saber, letras minúsculas, e, por exemplo, a gente pode pegar aqui como exemplo a letra P, representando uma proposição simples, e nós temos aqui uma declaração ou alguma informação, uma frase, né? Que aí a gente pode julgar o seu valor entre verdadeiro ou falso. Então veja, ó, 19 é número primo. Então aqui nós temos uma afirmação onde está sendo dito que 19 é o número primo. Veja, nós podemos considerar o P, esta frase, como uma proposição simples? Sim. Por quê? Porque aqui não há nenhuma outra ou um outro termo ou expressão que integra esta frase. Ou seja, esta frase é suficiente para que a gente possa julgá-la entre verdadeiro e falso. Ou seja, a gente consegue facilmente entender a frase e atribuir um valor lógico para esta frase. Vamos agora analisar aqui a proposição que o triângulo que tem três lados diferentes é isósceles. Então veja, ó, o triângulo que tem três lados diferentes é isósceles. Perceba que essa frase, por si só, ela já tem um sentido próprio. Então, nós conseguiremos facilmente fazer um juízo de valor desta frase, desta proposição. Podemos julgar entre verdadeiro e falso. Por exemplo, o triângulo que tem três lados diferentes é isósceles, verdadeiro ou falso? Então, essa é uma afirmação. E aí a gente pode julgar utilizando esses dois valores lógicos. Então, esta frase ela é suficiente. Nós conseguimos entender o seu sentido e conseguimos julgar o seu valor lógico entre verdadeiro e falso, diferentemente da proposição composta. Porque a proposição composta é aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições. Então, teremos em uma proposição composta uma combinação de proposições. E aí, geralmente, nós iremos representar essas proposições compostas por letras maiúsculas. E aí você pode utilizar qualquer uma das letras do alfabeto. Por exemplo, a letra P maiúscula está indicando aqui uma proposição do tipo composta. Vamos agora analisar a frase e saber qual a diferença, a principal diferença entre a proposição composta e a proposição simples. Por exemplo, 4 é a raiz de 16 e 9 é o cubo de 2. Veja, e em uma única sentença como esta, nós temos aqui duas informações. A primeira, eu vou destacar aqui para vocês até de outra cor, para que vocês consigam visualizar com mais facilidade. Por exemplo, a primeira sentença fala 4 é a raiz de 16. Olha aqui, 4
4 é a raiz de 16. Essa é uma frase, é uma sentença, é uma informação que a gente consegue julgar se essa informação é verdadeira ou se essa informação ela é falsa. E aí veja que nós temos uma segunda sentença, ou uma outra afirmação, que é 9 é o cubo de 2. 9 é o cubo de 2. Então perceba, duas sentenças que possuem valores lógicos que podem ser iguais ou podem ser diferentes. Agora notem que entre cada uma dessas sentenças existe um conector, algo que liga essas informações. Por exemplo, nós temos aqui, no caso, a conjunção e, que conecta essas duas sentenças. Ou seja, para que a gente consiga identificar uma proposição que seja composta, não basta apenas nós identificarmos a letra que a representa, né, como sendo maiúsculo. Nós precisamos também identificar o conector ou conectivo que conecta uma sentença a outra. Então veja, nós temos agora duas sentenças conectadas por um conectivo. A partir disso, a gente facilmente consegue entender que essa proposição é um modelo de proposição composta, porque ela está conectando uma proposição simples com outra proposição simples. E aí o conceito de proposição composta é satisfeito, porque a proposição composta é aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições. Vejamos agora o segundo exemplo aqui, da letra Q. Eu vou também fazer os destaques e você também pode fazer no seu caderno de estudo esses destaques. Por exemplo, Mercúrio é um planeta. Vou lá destacar também com a outra cor, para que a gente possa situar aqui as informações. Mercúrio é um planeta. Veja que aqui nós temos uma afirmação, uma sentença que declara algo sobre o planeta Mercúrio. Aí, logo após, nós temos um conectivo. Eu vou deixar em destaque também o conectivo, a letra E. Vocês já viram que esse conectivo ele é utilizado para conectar, né, essas proposições. E aí a gente tem aqui o conectivo E. Agora, eu vou colocar aqui em destaque a outra proposição. Espera aí, eu coloquei aqui amarelo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui, porque ficou a parte... Vamos lá. Agora, a gente tem uma outra sentença e também traz uma informação para a gente. A luz é o satélite da Terra. Bom, a Lua é o satélite da Terra. Veja que é uma afirmação e é totalmente diferente da primeira informação, ou primeira frase que foi dita lá no início da proposição. Então, aqui nós temos uma outra afirmação, onde está sendo dito que a Lua é o satélite da Terra. Bom, será que a Lua é o satélite da Terra? Será que é verdadeiro? Será que é falso? Bom, nós podemos fazer esse juízo de valor e classificar, né, cada uma dessas proposições. Agora, é evidente que entre cada uma delas a gente percebe a presença, não é, de um conector ou um conectivo, que nós chamaremos de conectivos lógicos. Portanto, uma das formas para que você identifique com mais facilidade uma proposição composta é, primeiramente, analisar se ela está sendo representada por uma letra maiúscula. Bom, se ela está sendo representada por uma letra maiúscula, nós teremos ali uma proposição composta. Agora, para além disso, temos que entender que sempre uma proposição composta teremos mais de uma proposição, ou seja, uma combinação de duas ou mais proposições. E essa combinação se dará por meio de uma conexão. Proposições simples se conectando por meio de um conectivo ou um conector, tá? Então aqui, a gente pode pegar, por exemplo, essa ideia de conectivos lógicos, já partindo aqui para um esclarecimento e um detalhamento do tópico anterior. Porque se nós temos as proposições compostas, logicamente que nós iremos utilizar os conectivos. E também em provas de concurso é muito comum cair a expressão, ou o termo conectores. O conectivo, conectores, algo que conecta, algo que faz uma ligação, não é mesmo? E aí nós temos alguns símbolos que são muito importantes. E a partir de agora, você precisa se familiarizar com esses conectivos. Cada um deles é representado por um símbolo e possui um significado específico. Então, no momento que você está estudando o raciocínio lógico matemático, juntamente com as proposições compostas,
é fundamental que você, aluno, memorize os principais símbolos, os principais significados, para que depois, quando nós viermos a fazer os exercícios e aplicarmos, você tenha mais facilidade e consiga ter uma margem de erro mínima possível. Então, ó, vamos lá. Por exemplo, ó, observe aqui este símbolo. Ó. Nós temos aqui uma cantoneira, uma espécie de cantoneira, né? Forma um ângulo de 90 graus. Tá? Esse símbolo remete à negação e sempre a negação é um não. Toda negação é um não. Por exemplo, eu posso negar qualquer coisa. E sempre quando eu negar, eu vou utilizar um não. Não é mesmo? Por exemplo, posso dizer para vocês. Eu não fui assistir o jogo de futebol no estádio. Eu não fui ao estádio assistir o jogo. Bom, toda vez que eu vou declarar algo de forma negativa ou por meio de uma negação, eu vou utilizar o não como termo específico. Então aqui a cantoneira, símbolo, significa negação ou não. Agora temos aqui ó, esse símbolo que parece um acento circunflexo, nós iremos chamá-lo de conjunção e você geralmente vai identificar, vai encontrar, né, nas provas ou em questões de concurso, a letrinha E para representá-lo. Não quer dizer que não posso substituir a letra E, né, por um outro termo, por outra conjunção. Mas como é que eu vou conseguir saber se está sendo utilizado um outro termo ou não? Gente, essas coisas você não aprende apenas uma aula. É evidente que com a prática, com os exercícios, é evidente que você vai adquirindo experiência e, consequentemente, você vai conseguir ter uma visão mais ampla desses termos, dessa conjunção e de outras formas que caem em provas de concurso, tá bom? Vamos lá, agora aqui a gente tem um outro símbolo que é o circunflexo invertido. Olha só, circunflexo invertido representa a disjunção, tá? Esse conector ou conectivo é a disjunção e seu significado inicial, né, a letra ou a palavrinha ou. Temos aqui também esse símbolo, não é muito comum, mas também cai muito em provas de concurso, então vale muito a pena você memorizar. Representa o ou exclusivo, ou seja, o ou que exclui um dos seus valores lógicos. A gente vai ver isso nos exercícios. Veja que eu posso também representar esse ou exclusivo dessa forma. Posso representar, vou colocar aqui atrás o símbolo. Eu posso representar pela letra V, assim como na disjunção, e eu coloco aqui ó, um traço embaixo. Então, V, disjunção, traço embaixo, é a disjunção exclusiva, tá? Ou exclusivo. Agora, temos também um outro símbolo muito importante, que é o símbolo da condicional. Ó. A setinha apontada para a direita indica condição, condicional. Geralmente, é muito utilizada a expressão se então, para representar uma proposição composta, onde há a presença de uma condicional. Tá? Se então. A gente vai ver posteriormente exercícios que trabalham, né, os termos referentes a cada um desses conectivos, tá bom? Vamos lá. Agora esse outro símbolo aqui, ó, também muito importante, duas setinhas, uma para a direita, outra para a esquerda, representa equivalência, ou seja, você também pode chamá-la de bicondicional. Bicondicional, tudo bem? Então, equivalência também você pode chamá-la de bicondicional. Então, aqui, ó, vejamos aqui, ó, a gente tem um exemplo, peguei aqui um exemplo de uma proposição composta, tá aqui, ó, até destacar aqui para vocês, ó, uma proposição composta condicional, ou seja, se é uma proposição composta condicional, nós vamos utilizar, né, evidentemente, aqui a seta apontada para a direita. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, aí aqui ele fala, né, ele faz uma definição e nós vamos saber por que a gente pode representar a proposição composta utilizando desses símbolos que nós falamos anteriormente. Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui entender que uma proposição composta é formada por proposições simples. Ó. Então, a gente tem a proposição P e temos uma proposição Q. Vou colocar aqui em minúsculo, tá? Ó, proposição P, proposição Q, ambas estão em minúsculo.
E aqui nós já sabemos que nós vamos utilizar, né, uma condicional, porque aqui temos aqui uma expressão que dá a ideia de condição. Por exemplo, se, então, se dá a ideia de condição. Então, ó, vamos aqui, ó, colocar uma seta apontando para a direita. A partir disso, nós criamos uma simbologia que representa uma proposição condicional. E, obviamente, nós vamos utilizar uma letra do alfabeto, uma letra maiúscula, para representar essa combinação de proposições. Eu vou colocar aqui, ó, letra P maiúscula. Aqui, ó, letra P maiúscula. Representando uma proposição composta. E, a partir disso, a gente consegue compreender que essa proposição composta é formada por duas proposições simples e um símbolo, que é a seta para a direita, indicando condicional, ou seja, indicando exatamente um tipo específico de proposição. Veja, então, agora a gente vai, a partir dessa simbologia, buscar entender, né, o sentido lógico do enunciado. Então, vou ler para vocês aqui e você também pode fazer os seus apontamentos no seu caderno de estudo. Geralmente, nós lemos esse tipo de expressão ou simbologia desta forma. Se, P, então que. Essa é a maneira usual e adotada por padrão para se representar esse tipo de proposição composta. Então, veja, o valor lógico está se referindo ao valor entre verdadeiro ou falso da proposição. Então, veja, o valor lógico de uma condicional será falso quando P for verdadeiro e Q for falso. E será verdadeiro nos demais casos. Uma coisa aqui interessante, né? Olha só o que ele está falando. Está falando que se eu tenho uma condicional, a única forma de esta condição está em destaque for falsa, a única forma de o resultado, né, dessa proposição ser falso, seu valor lógico ser falso, será possível se P for verdadeira, vou colocar embaixo, ó, verdadeira, e Q for falso. Q for falso. Então veja, se P for verdadeiro e Q for falso, então o valor lógico dessa proposição será falso. Agora, nos demais casos, todos os demais casos possíveis, será verdadeira a proposição composta. Então veja, isso aqui, pessoal, é apenas para que você se familiarize, até quase não sai, né? Se familiarize com a simbologia, com o sentido destas proposições. Nós iremos ver com mais detalhes essas simbologias e esses valores lógicos em uma tabela futuramente. Tá? Mas vamos lá, vamos analisar aqui alguns exemplos para que a gente possa concluir essa ideia inicial. Olha, vejamos aqui, temos uma frase que inicia com se. No meio da frase nós temos um então. Então, a partir disso, nós já conseguimos entender que se trata de uma proposição condicional, porque nós identificamos a expressão padrão que representa uma proposição condicional. Agora, vamos apenas identificar cada uma das proposições. Vejamos aqui. Se tem fumaça, então tem fogo. Então, veja, tem fumaça seria a nossa primeira proposição, vou representar pela letra P. E fogo, tem fogo, seria a nossa segunda proposição, vou representar pela letra Q. Se nós fôssemos representar esta proposição composta, nós iríamos utilizar esta simbologia. Letra maiúscula, vou colocar aqui uma letra P, mas poderia ser qualquer outra letra, tá? Desde que fosse maiúscula, obviamente. Vou colocar aqui a letra minúscula P, indicando a primeira proposição. Vou indicar a setinha da condicional, porque o se então representa a condicional. E vou colocar aqui a letra Q, letra Q. Pronto. Pronto, fiz aqui uma representação por meio dos símbolos de uma proposição composta. Proposição composta, letra maiúscula para representá-la, formada pela proposição P, que é uma proposição representada pela letra minúscula,
e pela proposição que também representada por uma letra minúscula. E a partir disso nós temos uma condicional, uma setinha para a direita indicando condição, condicional. A expressão padrão que é adotada na condicional é o se, então. Mas, professor, só pode vir essa expressão para se referir a uma condicional? Não, gente, pode vir outras expressões. Mas, inicialmente, você precisa considerar esta expressão, porque ela é a mais comum. Ela é uma das que mais cai em provas de concurso. Então, se ela é uma das que mais cai, vamos focar primariamente nesta expressão. Mas depois, nós vamos abordar outras expressões que também podem cair na sua prova, tudo bem? Vamos aqui para o segundo exemplo. Ó. Temos aqui o se novamente. Temos o então, já identificamos aqui que se trata de uma condicional. Agora vamos identificar as proposições, né, que formam essa proposição composta. Então veja, ó, hoje é domingo. Então aqui é uma proposição simples, né? Uma informação. A segunda, ó, tem jogo na televisão. Uma outra informação, uma outra proposição. Então aqui nós temos duas proposições. Também ó, nós iremos representar desta forma. Ó, a letra P maiúsculo representando a proposição composta. As demais em minúsculo representando as proposições simples. Aqui, ó, proposição P, proposição Q. E entre elas, evidentemente, né, nós vamos considerar o símbolo da condicional, porque identificamos aqui ó, os conectivos se, então, as expressões não é, que identificam a condicional. Então, pessoal, basicamente é isso. Na aula de hoje, nós falamos sobre os conectivos lógicos e sobre os tipos de proposições. Então, se você ficou ainda com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui, que eu vou continuar a sequência desse estudo de raciocínio lógico matemático, que o objetivo primário das nossas aulas aqui é que você saiba o suficiente para que você gabarite na parte de matemática, raciocínio lógico e futuramente estatística. Então, obrigado pela atenção de todos vocês e a gente se vê na próxima aula aqui no canal Concurseiro da NASA, o canal de educação que mais cresce no Brasil. Até a próxima. Tchau!